Qual o critério bíblico para desfrutarmos da agradável e perfeita vontade de Deus? Você já parou para pensar nessa pergunta? Bem, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre morrer antes de conhecer. É o tema dessa segunda-feira, 12 de setembro. Venha comigo e vamos juntos participar desse estudo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo na sua lista de transmissão, no seu WhatsApp e marcar aí, né? Dar o seu like, curtindo esse vídeo para que a gente consiga entregar esse conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? Então, o tema de hoje ele está bem assim provocativo, né? Qual é o critério bíblico para desfrutarmos da vontade de Deus? Afinal de contas, o ser humano ele tem vontade de conhecer. O desejo do ser humano é procurar saber qual é a vontade de Deus para praticá-la. E eu queria mostrar agora, a partir do texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2, qual é essa vontade de Deus para o ser humano. Qual é essa agradável, essa perfeita vontade de Deus, para que a gente possa seguir essa vontade e praticar aquilo que é do agrado de Deus. Se você quiser abrir aí sua Bíblia e acompanhar comigo, Romanos 12, 1 e 2, nós vamos poder então dar a resposta para você dessa pergunta que é fundamental para o ser humano. Romanos 12, 1 e 2 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável ao nosso Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Gostaram do texto? Esse texto, com certeza, é um dos textos mais lindos do livro de Romanos. E aqui nós queremos extrair quais são as principais lições práticas para a nossa vida espiritual, a fim de que nós possamos, afinal de contas, praticar essa perfeita, essa agradável vontade de Deus. Bom, o versículo primeiro que nós lemos aqui diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo diante de Deus, né? Nós temos que nos apresentar diante de Deus como um sacrifício santo. Oferecer a nós mesmos como um sacrifício vivo a Deus. E para fazermos isso, é evidentemente que nós temos que abrir mão do nosso eu, abrir mão de quem nós somos, no que se refere à nossa natureza carnal, no que se refere à nossa natureza pecaminosa. Nós temos que abrir mão de quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, né? É claro que quando a gente conhece o Evangelho, às vezes a gente desliza, às vezes a gente cai, e às vezes nós queremos viver o velho homem. Mas, para agradarmos a Deus, nós temos que abrir mão da nossa velha natureza, do nosso velho homem, para vivermos para fazer a vontade de Deus. Então nós temos que nos apresentar como um sacrifício santo, perfeito ao nosso Deus, que é o nosso culto racional. Não um culto emotivo, um culto baseado nas emoções, no sensacionalismo, né? Aquele culto mais eufórico. Mas o nosso culto é o culto racional. É cantar pensando na letra. Se tem alguém lendo a palavra de Deus, meditarmos no texto bíblico e procurar entender qual é a vontade de Deus expressa ali naquele texto. Ou seja, é um culto racional. Inicialmente, a gente precisa entender isso, para que a gente consiga agradar a Deus. Tem muitas pessoas hoje que buscam uma adoração mais sensitiva, uma adoração mais voltada para o lado sentimental. Se o pregador fez chorar, se fez rir, esse é um bom pregador. Mas buscar um culto racional realmente não está na moda. A moda é buscar uma coisa assim mais voltada para as emoções. Mas o texto diz que nós precisamos buscar um culto mais racional. O segundo aspecto de que a gente precisa morrer antes de conhecer, qual é o tema do nosso dia hoje, é o que aparece no versículo 2, que diz que nós não devemos nos conformar com esse século. Aqui o autor
Paulo vai trazer uma palavra assim que é riquíssima. Embora só apareça 2 vezes na Bíblia, só aparece 2 vezes no Novo Testamento, aqui e em 1 Pedro 1,14, a palavra sistematizo. Sistematizo tem que ver com aparência, né? Exterior. Sistematizo refere-se ao estilo, à aparência externa. A aparência externa, ela aparece apenas 2 vezes na Bíblia, né? Como eu disse para vocês, e a ideia é de que a aparência exterior, não podemos ter essa aparência exterior do que o mundo aí vive, né? A ideia básica aqui é de que nós não podemos estar conformado com o que o mundo faz, não está nesse modelo que o mundo ele se propõe para nós. Paulo, ou melhor, Pedro, quando usa essa palavra, lá no seu primeiro capítulo, o contexto ali é de não viver as antigas paixões, ou as paixões do mundo. Não podemos viver a vida de rebeldia que tínhamos antes, não podemos ter o comportamento, a aparência exterior que a gente tinha antes de conhecer a Cristo. A ideia é que a gente precisa ter uma aparência exterior de pessoas santas, até porque o Pedro vai dizer: sejam santos porque eu sou santo. Então a ideia não é de uma santidade com ausência de pecado, mas a ideia é de uma aparência exterior de alguém que vive o interior ligado com Deus e assim está procurando ser santo na sua aparição pública, nas suas relações interpessoais. O que as pessoas observarem em nós são um comportamento de alguém que é santo, de alguém que busca ser santo como Deus é. Então, o sentido aqui é muito simples. Não podemos ter essa aparência exterior das pessoas desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa vontade de Deus. Ou seja, para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos ter uma aparência exterior de pessoas santas, de pessoas separadas para fazer a vontade de Deus. E se fizermos isso, evidentemente que nós estaremos fazendo a vontade de Deus. É simples. É viver uma vida de santidade a Deus, ligados ao Espírito Santo, porque é Ele que nos concede essa capacidade, essa habilidade para vivermos não como vivem as pessoas desse século, não seguindo o padrão da mídia, não seguindo o padrão dos influenciadores digitais, mas seguindo o padrão de Cristo, o modelo de Cristo, vivendo uma vida para agradar unicamente ao nosso Pai Celestial. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira e que você tenha esse comportamento, essa aparência exterior, não das pessoas desse século, mas daqueles que vão pisar na Nova Jerusalém, que vão estar com Cristo Jesus para sempre. Deus te abençoe.